Meus amados, nessa manhã nós continuaremos refletindo na palavra do Senhor, porque pela manhã nós já refletimos sobre ela, junto à escola bíblica dominical. Eu disse para os jovens pela manhã que nós estávamos sendo alimentados por essa palavra, e o culto é o momento de entregarmos. Mediante tudo aquilo que nós ouvimos, nós estamos agora a viver, mediante a graça de Deus sobre nossas vidas. Então nós vamos continuar ouvir dessa palavra que ela é poderosa. E eu convido os amados a abrir a sua Bíblia, livro de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Aos nossos irmãos da comunicação, vou estar lendo na NVT, nova versão transformadora. Mas você pode estar lendo na versão que você tem aí em suas mãos. Você pode acessar aí o seu celular, o seu tablet. Hoje em dia nós temos diversas formas de lermos a palavra do Senhor. Inclusive vai estar aqui à frente também, você pode acompanhar. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: visto que Deus os escolheu para seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Palavra do Senhor. Meus amados, que o Senhor nos ajude a entender essa palavra, que o nosso coração possa estar atento àquilo que o Senhor está a falar. Meus amados, quando nós pensamos em santificação, normalmente nós imaginamos algo ligado apenas ao indivíduo. Normalmente é isso. Nós pensamos no tempo de oração, nós pensamos no tempo de leitura bíblica, nós pensamos no tempo de culto, nós pensamos no tempo de devocional. Não é isso? Quando nós pensamos em santificação. Mas em Colossenses 3, Paulo apresenta uma visão muito mais profunda sobre santificação. Ele mostra que a santificação não acontece apenas no secreto do quarto. A santificação não acontece apenas no que diz respeito ao indivíduo. Ela precisa alcançar a convivência da onde quer que venhamos estar. Ela precisa alcançar a convivência dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. E isso muda completamente a maneira como nós enxergamos o nosso lar. Muda completamente. Então, Paulo mostra que a santidade, ela aparece na forma como nós falamos com os nossos, na maneira como nós reagimos, no ambiente ao que criamos, na convivência diária da família. Nisso tudo nós vivenciamos a santificação. Isso tudo. E talvez aqui esteja uma das maiores crises da vida cristã moderna. Famílias que conhecem a Cristo, mas vivem uma rotina emocionalmente adoecida. Conhecem a Cristo. Sabe, casa onde existe fé, casa onde existe estrutura, casa onde existe uma religiosidade, mas falta graça, falta leveza, falta paz,
falta paciência, falta a presença do Espírito Santo de forma verdadeira. De forma verdadeira. É por isso que Paulo nos ajuda a entender que santificar o lar não significa transformá-lo em um ambiente apenas religioso, mas significa permitir que Cristo transforme a maneira como a família vive o cotidiano, o dia a dia. A santificação, ela muda tudo que está à nossa volta. A santificação não muda apenas eu, mas tudo que está à minha volta muda também. Vive esse processo também. Então, nós estaremos vendo agora pela manhã algo que é fundamental, que tem como tema santificando o lar, vivendo Cristo dia a dia. Vivendo Cristo no dia a dia. Isso é santificação. Eu me santifico, minha casa é santificada ao Senhor em todos os momentos, né? Então, tendo entendido isso, nós precisamos entender que a santificar o lar começa quando Cristo transforma as reações da convivência. As reações. Paulo vai dizer assim: revestivos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Perceba que Paulo aqui ele não começa falando de ritos religiosos. Não. Ele começa falando de relacionamento. Mediante conhecermos a Cristo, mediante nos entregarmos a Cristo, mediante estarmos nos santificando a Cristo, isso impacta quem está à nossa volta. Isso muda a forma que nós nos relacionamos uns com os outros, dentro da nossa casa. Isso porque a santidade cristã não aparece apenas em experiência extraordinária, mas ela aparece nas reações comuns em nossas rotinas, do nosso dia a dia. Eu digo que é muito fácil parecer espiritual no culto. É muito fácil. É muito fácil. Levantarmos as mãos, fechar os nossos olhos. É muito fácil parecer espiritual no culto. Difícil é responder com mansidão em dias cansativos. Naqueles dias onde nós estamos cansados. Difícil. Difícil é tratar bem depois de um dia difícil. Difícil. Difícil é agir com graça quando o ambiente está pesado. É difícil. Mas é exatamente aí que o Evangelho deseja agir. É exatamente aqui que o Evangelho ele age. O lar vai sendo santificado quando Cristo começa a transformar. Ele começa a santificar. Ou seja, mediante o mover da presença de Deus, mediante aquilo que o Senhor está fazendo, o tom de voz já não é mais o mesmo. O que é que está acontecendo com esse menino? O que é que está acontecendo com essa mulher? O que é que está acontecendo com este homem? O tom de voz mudou. O tom de voz mudou. Sabe, as respostas não são impossíveis. Já pensamos mais como vamos falar, é pensado a forma que vai falar. Cuidado. A maneira de lidar com essa tensão é transformada, é mudada. Não nos desesperamos mais. Veja como muda. Pastor, o mau negócio sou eu. O Senhor não quer alcançar apenas você, o Senhor quer alcançar a sua casa. A santificação ela precisa ser estendida aonde quer que venhamos estar. A santificação precisa acontecer em nossos lares. Essa transformação precisa acontecer em nossas casas, no meio da nossa família. A forma que tratamos uns aos outros. O cuidado que nós temos um para com os outros. Santificar o lar começa quando Cristo transforma as reações da convivência. Quais tem sido a sua reação? As suas reações têm sido conforme a sua velha natureza?
Sabe a velha natureza? Impaciência. Sabe a velha natureza? Gritos. Sabe a velha natureza? Impaciência. E tantas outras coisas. Nós não somos mais o mesmo. Não somos mais os mesmos. Quais têm sido suas reações no dia a dia? Como é que você tem reagido às circunstâncias? Como é que você tem reagido mediante as tensões, mediante as dificuldades, os problemas, mediante o cansaço? Como é que você tem reagido a tudo isso? Mas Paulo, ele vai continuar. Ele continua, ele vai dizer assim, suportai-vos uns aos outros, perdoando-os mutuamente. Ou seja, a santificação da casa passa pela forma como lidamos com as falhas. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito? Não temos. A santificação da casa passa pela forma como lidamos com as falhas. Isso é extremamente importante, porque nenhuma família convive sem desgastes. Nenhuma família. Há um desgaste que é natural. A rotina produz atritos. Sabe, eu saio para um lado, vou trabalhar, minha esposa sai para outro, vai trabalhar. Chegam os dois cansados em casa. Quando chega em casa, temos filhos, temos comida para fazer, temos casa para arrumar e tantas outras coisas. Somos pessoas diferentes, pensamos muitas vezes de forma diferente, temos formas diferentes de fazer as coisas. Existe tudo isso. Existem frustrações que nós carregamos, cansaços emocionais, falhas repetidas. E sem Cristo, o ambiente vai se contaminando lentamente. Lentamente. Diante disso, o ressentimento cresce, dureza aumenta, o silêncio se torna pesado, o perdão desaparece. Mas Paulo aponta aqui para o Evangelho. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoe uns aos outros. Sabe, meus amados, a graça recebida de Cristo nos molda na convivência familiar. Ah, pastor, mas a culpa é de Eva. Ah, mas a culpa é de fulano. A culpa é de Beltrano. É ele que faz assim, é ela que faz assado. Se cria-se uma disputa dentro do lar. Mas a santificação, ela nos molda a conviver de uma forma saudável, liberando o perdão uns aos outros, porque nós falhamos. Ora sou eu, ora é minha esposa, nós iremos falhar. Mas como nós lidamos com essas falhas? Como é que você tem lidado com as falhas do seu em sua casa? Marido, como é que você tem lidado com as falhas da sua esposa? Esposa, como é que você tem lidado com as falhas do marido? Pais, como é que você tem lidado com as falhas dos seus filhos? Filhos, como é que você tem lidado com as falhas dos seus pais? Como é que você tem lidado? Com paciência, com perdão, até porque você também recebeu perdão. Como é que você tem lidado? Perceba que santificar-se ao Senhor, perceba que estar mediante aquilo que o Senhor nos chama a viver, nossas reações já não são mais as mesmas. Perceba que mediante santificar a nossa condição para com o outro, a forma que lidamos com os outros, não é mais as mesmas. Não é mais as mesmas. Tudo muda. Tudo muda. Meus amados, santificar o lar não é construir uma casa sem erro. Não é. Santificarmos a nossa casa não é construir uma casa sem erro. É construir uma casa onde a graça continua circulando, mesmo quando os erros acontecem. A graça continua circulando mediante os erros que acontecem.
Nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que faz tudo novo, é um Deus que restaura. Mas sabe, muitas vezes nós construímos muros. Muros. Precisamos construir casas onde a graça de Deus circule. Independente das nossas falhas. Se tiver falha, confessa. Perdoa. Mas a graça, ela continua a ser transbordante em nosso meio. E Paulo, ele vai continuar, ele estende ainda mais o nosso entendimento. Família não sobrevive apenas administrando conflitos, né? Ela precisa de algo que mantenha o coração unido. E ele chama isso de amor. Amor. Paulo nos conduz ao elemento central da convivência cristã, o amor. É o amor. Então, o terceiro ponto, o amor é o que impede a família de se tornar apenas funcional. Paulo vai dizer, acima de tudo, isto porém, esteja o amor. Amor. Eu digo que isso é bastante profundo, né? Falarmos de amor é profundo. Porque uma casa pode funcionar, uma casa pode manter a rotina, uma casa pode cumprir tarefas e ainda assim faltar vida relacional verdadeira. Mesmo assim ainda pode faltar amor. Pode faltar amor. O amor impede que a família se torne apenas um sistema de convivência automático. O amor impede isso. O amor, ele restaura. Sabe, o amor de Deus por nós nos restaurou. O amor de Deus em Jesus Cristo nos restaurou. O amor de Deus em nossos lares restaura. O amor restaura o cuidado. Né? Sabe, tem dias que é difícil a convivência familiar. Certa vez eu vi uma imagem, né, que eu guardei em minha memória. Um casal, eles brigaram. E mediante isso eles estão sentados em um banco de uma praça, mas estão brigados. Um está em uma ponta, um está em outra. Mas aí começa a chover. Mesmo estando brigado, o marido abre a sombrinha e coloca sobre a esposa. É o amor. O amor, ele vai promover momentos como esse. Mediante a circunstância, mediante a situação, o cuidado vai brotar. O amor restaura o cuidado, o amor restaura a escuta. Sabe, quantas são as vezes que nós chegamos com tantas coisas na cabeça e não temos muito, sabe, para parar e ouvir. Mas aí nós lembramos do amor que nós temos para com nós. E quem ama, para ouvir. Sabe, são tantos afazeres, são tantas as coisas. Mas eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Então o amor, ele vai nos impulsionar a isso, vai nos levar a isso. Sabe, o amor restaura o cuidado, restaura a escuta, restaura a atenção, restaura o acolhimento. E hoje há muitas famílias que convivem apenas administrando tarefa. Já não tem mais amor. Já não tem mais. Já se perdeu. Tudo isso. Vivem no piloto automático. Vivem pagar as contas, resolver problemas, sobreviver à correria. Mas o Evangelho, as boas novas de Cristo, chama a família para algo muito maior. Viver o relacionamento verdadeiro. Viver o amor que vem de Deus. E sabe, quando o amor ocupa os espaços dentro do nosso lar, algo começa a mudar no ambiente da casa. Algo muda. E aí nós chegamos no próximo ponto, onde Paulo vai apresentar o que acontece com essa casa. Santificar o lar é permitir que a paz de Cristo governe o ambiente. Né? Sabe, quando nós somos tomados pelo amor um para com os outros, quando nós estamos a viver este amor que vem de Deus, um governo é estabelecido em nossa casa.
Paulo fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo. Toda casa ela é governada por alguma coisa. Toda casa. Algumas são governadas pela pressa. Não é isso? Cada um sai de um lado, cada um vai para outro e, sabe, ninguém se fala. Algumas são governadas pelo estresse. Tem casa que é só estresse. Algumas são governadas pela irritação. O tempo todo, tá todo mundo irritado. Algumas são governadas pela ansiedade. E isso vai moldando o ambiente da convivência. Vai moldando. Mas Paulo diz que a paz de Cristo precisa governar a nossa casa. A paz de Cristo. Eu digo que paz aqui não significa ausência de problemas. Não é isso. Significa que mesmo em meio às pressões, Cristo continua dirigindo o ambiente da nossa casa. E continua a conduzir a nossa casa. Então, uma família santificada, ela não é perfeita. Não é. Mas é uma família onde Cristo continua tendo espaço, mesmo quando os dias são difíceis. Mesmo quando os dias são difíceis. Mesmo quando você achar que é o fim. É a paz de Cristo. E essa paz, ela não é produzida de forma emocionalmente falando. Não é. Ela nasce da presença contínua da palavra de Deus no dia a dia, na rotina da nossa casa. É essa paz. Nós temos vivido uma experiência lá em casa que tem sido tremenda. Tremenda. E sabe, o tempo vai passando, os dias vão passando e muitas vezes nós vamos nos acomodando. Os anos passam, o tempo passa e nós não desfrutamos do que o Senhor tem preparado para nós como família. Diante disso, nós temos a vivenciar lá em casa um tempo pela manhã, aonde não somente eu, aonde não somente minha esposa, aonde não somente a minha filha, mas como família, nós temos parado. Mas pastor, e o horário do trabalho? Mas pastor, e a escola? Mas pastor, e os afazeres? Mas sabe de uma coisa? Tem valido muito a pena sair até mesmo um pouco mais tarde para os nossos afazeres, mas tem valido a pena. Sabe, o Senhor tem dado uma paz aos nossos corações, uma paz, mediante a governança dEle, o cuidado dEle para com a nossa casa. Então perceba que muitas vezes nós ficamos cuidando do nosso, cada um cuida do seu, e deixamos de estender isso para nossas casas, para o meio da nossa família, mediante voltar-se à palavra de Deus. A palavra de Cristo precisa habitar a rotina da nossa família. A mensagem do Evangelho precisa habitar a rotina da nossa casa. Precisa. Não é somente no culto, não é somente na igreja, mas na rotina da nossa família. Sabe, no sentar à mesa, no orar, sabe, no sentar para refletir na palavra, sabe, no momento para junto louvarmos ao Senhor, sabe, no momento de irmos juntos para a casa do Senhor, sabe, na rotina da nossa família, sabe, no momento de dúvida, consultarmos essa palavra, sabe, no momento de dificuldades, consultarmos essa palavra, na rotina da nossa família. Paulo vai dizer assim: habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Então a ideia aqui não é uma visita ocasional, não é nos voltarmos a essa palavra apenas no domingo, não é nos atentarmos a essa palavra apenas quando estamos aqui, mas na rotina da nossa casa, nos nossos afazeres, de forma intencional, a permanência nessa palavra, a permanência.
Santificar o lar significa construir uma rotina onde Cristo não seja lembrado apenas em um momento circunstancial, mas em todos os momentos. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Santificar o nosso lar. Sabe, mediante aqueles que ainda não confessaram ao Senhor Jesus Cristo, ser convidado a sentar à mesa para um momento de oração antes da refeição. Sabe, mediante aqueles que ainda não conhecem a Cristo, ser chamado para um momento de devocional, um momento de oração. Não é algo ocasional, é algo que está ali intrínseco, na forma que nós falamos. E a palavra do Senhor vai dizer que a boca fala que o coração está cheio. E do que o seu coração está cheio? Do que o seu coração está cheio? Santificar o lar é construir essa rotina, aonde Cristo é lembrado o tempo todo. Lembrado o tempo todo. Sabe, nas conversas. Nas nossas conversas que nós temos. Nas decisões, nas prioridades, no ambiente comum. Cristo precisa ser lembrado, porque famílias não permanecem saudáveis espiritualmente por acaso. Famílias não permanecem saudáveis espiritualmente no automático. É necessário que você tome essa decisão. Você precisa tomar essa decisão. E muitas vezes nós temos visto os lares sendo desfeitos, casas sendo destruídas, porque caíram no piloto automático. Piloto automático. Não cultivaram a presença de Cristo. Meus amados, Cristo não habita em lugares sujos. Cristo não habita em coração ocupado. Cristo não habita mediante uma vida não entregue a Ele. Não habita. Há uma ilusão hoje que Cristo está em todos os lugares, independente de como eu esteja. Não. O Senhor está aonde a liberdade da manifestação da presença dEle. Se na sua casa não tem espaço para Ele, não tem o que ser feito. Se nas suas rotinas não tem espaço para Ele, não tem o que ser feito. Não tem. Não tem. Nós precisamos permanecer, nós precisamos cultivar, nós precisamos querer a presença de Deus em nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aonde quer que venhamos estar. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Se você abrir. Mas se ela continuar fechada, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. E Paulo ele vai encerrar destruindo aqui uma falsa colocação que existe hoje entre a separação entre espiritualidade e cotidiano. Paulo ele acaba com essa farsa. Santificação também aparece nas coisas pequenas. O texto termina dizendo: tudo o que fizeste. Mas pastor, é tão pequeno, é tão simples. A santificação precisa transparecer nessas coisas pequenas e nessas coisas simples. Não tem como vivermos ou separarmos espiritualidade do nosso cotidiano. Não tem como. Não tem como. Nós somos o que somos. As palavras, os momentos em família, as conversas, as decisões, a rotina, a forma que nós vivemos, a forma que nós nos vestimos, tudo isso transparece a separação, a santificação. Tudo. Não tem como eu ser uma coisa na igreja, uma coisa no culto e uma coisa lá fora.
Não tem como. Não tem como sermos cristãos apenas dentro da igreja. Não tem como. Não tem como. Não tem como dividir. Ah, mas minha vida cristã é uma coisa, a minha vida secular é outra. Ah, minha vida cristã é uma coisa, a minha profissão é outra. Ah, não tem como dividir a minha vida cristã e os meus negócios. Não tem como. Não dá para dividir isso. E Paulo ele vai acabar com essa farsa. A santificação, ela aparece em todos os detalhes da nossa vida. Em todos os detalhes. Tudo reflete a Cristo. Isso significa que santificar o lar não é viver uma espiritualidade teatral. Santificar o lar não é viver algo aparente. Não é viver uma religiosidade. Não. Não é isso. Não é isso. É permitir que Jesus alcance os detalhes da nossa convivência. Os detalhes da nossa vida. Os detalhes da nossa vida diária. Todos os dias, em todos os momentos, aonde quer que eu esteja. Sabe, é tão bonito quando nós chegamos em lugares e vemos uns linguajar que fala, esse é um crente. É incrível. Ah, pastor, isso não importa. Importa sim. Importa. Importa porque você não é igual a todo mundo. Você é separado. Você é santificado ao Senhor. Sabe, é tão bom quando chegamos nos lugares e vemos alguns comportamentos que falamos, que comportamento glorifica ao Senhor. Sabe, tem lugares que nós vamos, que nós vemos uma paz reinando, sabe, uma concordância, mediante a palavra do Senhor, que a gente chega no lugar e não quer mais ir embora. Tão bom que é, quando nós lidamos com pessoas assim, né, nós queremos estar perto dessas pessoas o tempo todo. Como é bom. O contrário também é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Vivemos em um tempo onde o evangelho tem sido vivido por muitos de forma teatral. Teatro. Sabe? Sorrisos, presenças em atividades, em programações. Mas ao sair dessa porta, o que muitas vezes nós vemos é situações piores do que daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. É isso que muitas vezes nós vemos. Sabe, tem filhos que dizem, eu não quero ser cristão como meu pai. Tem pais que olham para seus filhos, eu não quero ser cristão. Olha como meu filho é. Acontece isso. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Então, santificar vai além do indivíduo. Santificar envolve tudo que está à nossa volta. Santificar envolve o nosso lar. Não é que nós vamos ser perfeitos, mas nós vamos ser uma família, nós vamos ser um local onde buscamos todos os dias honrar o Senhor. É criar um ambiente onde Cristo continua transformando em todos os momentos. E isso é visível. Há uma liberdade no que se respeita ao perdão, na maneira que se conversa, na graça compartilhada, no amor vivido na rotina. Meus amados, Cristo não deseja apenas visitar a nossa casa. O Senhor não deseja apenas visitar o nosso coração. Ele deseja permanecer. Permanecer em nosso coração, em nossa casa. Ele deseja habitar. Habitar. E talvez hoje existem casas, né? Bem organizadas, bem estruturadas, mas emocionalmente, espiritualmente quebradas. Quebradas. Talvez exista hoje uma religiosidade externamente expressa,
E nós olhamos assim, ficamos admirados. Mas lá dentro não tem paz, não tem convivência. Talvez casas hoje estão cheias de rotinas, mas vazia da presença de Deus. Vazia da presença de Cristo. Eu digo para você que Cristo precisa voltar a governar a sua casa. E você é o instrumento de Deus para que isso aconteça. Talvez você seja aquele que precisa liberar perdão nessa manhã. Sabe? Perdão. Mas pastor, ele não merece. Ela não merece. Um dia você foi perdoado sem merecer também. Sem merecer. Talvez hoje seja o dia de mudar a maneira de falar com os seus. A maneira de falar. Né? Talvez hoje seja o dia de restaurar relacionamento. Pais com filhos, filhos com pai, marido com esposa, esposa com marido. Talvez seja um tempo de recomeçar a viver de forma espiritual dentro da sua casa. Sexta-feira eu me reuni com os embaixadores, nós vivemos evangelismo na prática, nós estivemos na frente da igreja, sabe, entregando panfletos para as pessoas, parando as pessoas, orando pelas pessoas. Depois juntei os meninos aqui dentro e conversando com eles, eu comecei a falar a respeito sobre a forma que eles têm vivido em sua casa, nos seus relacionamentos, na escola. E eu disse, olha, imagine você estar entregando um panfleto, abordando uma pessoa, mas no dia anterior você ter gritado lá na sua casa com sua mãe, com seu pai, ter brigado com o colega na escola, ter xingado a professora. Imagine, você agora está ali na frente entregando um panfleto, abordando as pessoas, e essas pessoas estão a passar. Imagine. Percebe que o Evangelho ele alcança tudo que está à nossa volta. Tudo. Tudo que está à nossa volta. Sabe, aonde estivermos, aonde colocarmos na nossa mão, é santificado ao Senhor. Santificado. Santificado. E é mediante isso que nós estamos a pregar esse Evangelho. Sabe, quando Cristo entra, o ambiente muda, a convivência muda, as conversas mudam, as feridas são tratadas, a rotina da casa não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Sabe, é experimentado graça, é experimentado perdão, é experimentado o amor, é experimentado o cuidado, é experimentado a palavra, é experimentado transformação. Tudo muda. Tudo muda. E nós temos visto cada vez mais pessoas chegar sozinhas na igreja. Cada vez mais. Cada vez mais, conforme o tempo passando, as décadas estão passando, nós temos visto cada vez mais famílias chegar sozinhas na igreja. Ah, pastor, deixa assim mesmo, não vamos mexer nessas coisas não. Né? Deixa para lá, pastor. Né? Eu estou vivendo o meu, pastor. Eu estou vivendo o meu negócio com Deus. Né? Sabe, o Senhor nos deu uma família. E a nossa família é nosso primeiro campo missionário. A sua santificação ao Senhor precisa, sabe, clarear o espaço onde você está. Sabe, o que você está a viver ao Senhor precisa, sabe, clarear o espaço onde você está. A palavra vai dizer que não se acende uma lamparina embaixo de uma cama. Por quê? Porque não clareia nada. Mas se coloque em um lugar aonde clareie toda a casa. Vocês são essas lamparinas. Vocês são essas lamparinas. A trazer claridade, a trazer a luz. Sabe? E é tão bom ver alguns testemunhos, né, que a gente escuta aqui na igreja. Ah, pastor, eu tenho visto, né, que meus pais têm mudado.
Pastor, eu tenho visto que meus filhos têm mudado. Pastor, eu tenho visto que meu esposo já não é mais o mesmo. Sabe, mesmo não aceitando, mas já não é mais a mesma coisa. Pastor, eu tenho visto meus colegas, sabe, já estão ouvindo mais a palavra, já aceitam um convite para vir para a igreja. Como é bom testificar esses encontros com Cristo. Como é bom testificar o que o Senhor está fazendo no meio dos nossos, da nossa casa. Então, santificar o lar não é transformar a casa num lugar perfeito, mas é permitir que Cristo transforme diariamente as pessoas que vivem dentro dela. Permita que Cristo transforme a sua vida, transforme a forma que você vive, para que assim as pessoas também sejam transformadas. Sabe, um copo, quando ele está cheio de água, quando o copo se enche de tal forma de água, ele começa a transbordar, e tudo que está à sua volta também é impactado por isso. É impactado. É isso que a santificação faz conosco. Nós nos enchemos de tal forma que chegamos a transbordar, e quando transbordamos, as águas que caem fora começam a alcançar aquilo que está à nossa volta. Alcança o nosso trabalho, alcança a nossa escola, alcança os nossos amigos, alcança os nossos vizinhos, alcança tudo. Será que não está faltando isso? Você transbordar em santidade, em santificação ao Senhor? Será? Necessário é nos santificar ao Senhor. Necessário é santificar o nosso lar ao Senhor. Necessário é viver Cristo no dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Então não saia daqui apenas sendo vindo a um culto, mas saia daqui pronto para chegar em casa e resplandecer a glória de Deus. Saia daqui pronto para fazer a luz de Deus brilhar através da sua vida. Saia daqui disposto a santificar-se, mas não sozinho, mas santificar os seus para o Senhor, a sua casa ao Senhor, os seus negócios ao Senhor, para que o mundo possa ver o que Deus está a fazer na sua vida.